Olá, olá! Estamos ao vivo com mais uma live do programa Extensão em Rede Terceiro Comum, hoje com a professora Luana Sampaio. Vamos esperar. Olá, boa tarde. Hoje a entrevista é com a professora Luana Oliveira Sampaio. Ela entrou, vamos convidá-la. Olá, boa noite, tudo bom? Tudo ótimo e com vocês? Tudo ótimo. Eu esqueci de perguntar como é que é a sua conexão, porque o Instagram ele dá uma certa puxada, sabe? E nesse horário também, né? Acho que é um horário que muita É, gente está usando. Talvez. Vamos ver como é que vai ser. Aqui é zona rural de Ilhéus, mas a é. internet é relativamente boa. Às vezes falha, às vezes não. Tá. Se travar e cair, a gente tenta mais uma vez, senão a gente marca um outro dia. A gente vê, porque eu tô vendo que ela tá um pouquinho cortadinha, mas vamos lá, porque a gente grava, a gente está gravando essas lives e colocando no canal do YouTube da extensão, né? Então, está sendo um patrimônio que a gente está gerando aí para a extensão e para acompanhar de perto aí os projetos, as ações e tal, né? Então, a gente tem mais ou menos uma hora, né, que é o tempo que o Instagram dá. Se a conexão não estiver muito boa, ele acaba cortando até um pouco antes. Então, vou tentar conduzir assim para a gente tentar seguir esse ritmo mais ou menos. Então, eu sou a Alessandra Simões, professora de artes no campus Jorge Amado, da Universidade Federal do Sul da Bahia. Sou coordenadora da área de extensão na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, PROEX. E hoje eu vou entrevistar a professora Luana Oliveira Sampaio, coordenadora de dois projetos de extensão, que é o Meditação e o Sistema Econômico Local Universitário. Boa noite, muito obrigada, Luana, por aceitar o convite. Quero agradecer bastante sua disponibilidade de estar aqui nesse espaço, que é um espaço tranquilo, de conversa, bate-papo e acolhimento aí das nossas ações na área de extensão, né? Muito É como, bem-vinda. é como se fosse uma conversa de corredor, né? Que algumas pessoas vão Exatamente. passando, aí alguns param, participam um pouco, aí vão, aí outros passam também. O Instagram, eu sinto que é mais ou menos isso, né? É difícil alguém É, ficar do início até o final, mas é legal sim. também ver essas pessoas passando e absorvendo aquilo que elas conseguem, né? No momento em que elas podem nos ouvir. E aí essas vão, outras vêm, e eu me sinto no corredor da universidade conversando com É, você, Alexandra. E aí isso as pessoas mesmo. passando e participando de alguma forma, né? Então, queria agradecer seu convite. É sempre muito bom poder partilhar, poder divulgar, né, o que a gente está fazendo em termos de extensão dentro da universidade. Às vezes as pessoas é, muda, né, a visão que as pessoas têm quando elas começam a entender um pouquinho o movimento de também extensionista, né, das universidades, Aham. que passa pelo ensino, sim, pela pesquisa, né, pela gestão, e esse aspecto da extensão é fundamental, então é muito bom poder partilhar sobre isso também. Então, muito grata pelo convite, feliz de estar aqui. Legal, obrigada, obrigada. E depois o vídeo também, ele fica gravado, é legal isso, muitas pessoas assistem depois e acaba sendo um patrimônio audiovisual aí pra gente, né? Quem sabe futuramente a gente não trabalhe mais com esse material e é importante esse registro, né? Enfim, muito legal, Luana. Então eu sei, assim, eu vou fazer algumas perguntas e sinta-se completamente livre para acrescentar o que você acha mais importante, para a gente não perder a sua visão, principalmente, né? Mas eu queria começar falando do projeto Meditação. Queria que você contasse um pouco sobre ele, assim, como é que surgiu, por que medita a ação, que o A é maiúsculo, eu imagino que não é um erro de digitação, que é assim mesmo, né? É assim Queria que mesmo. Queria que você É falasse assim sobre mesmo. ele.
É legal também isso que você falou do registro, né, Lê? Porque é um registro histórico também, né? De algum Sim, modo. Então, exatamente. a gente deixa aqui, né? Imagina, daqui a 50 anos a gente vai ter essas gravações e vai olhar para trás como É. foi que a gente começou atuando com extensão na UFSB. Então, meditação foi o meu primeiro projeto de extensão, assim mesmo, assim, com toda a estrutura, que eu fiz alguns ensaios, né, de atividades de extensão antes desse. Algumas atividades, assim, alguns ensaios de projetos antes desse, de meditação, mas o primeiro mesmo, assim, que foi estruturado de forma sólida foi esse, meditação. E o A é maiúsculo, sim, porque eu tenho um entendimento da meditação e também que não é só meu, né? Que na verdade é por causa da trajetória que eu fiz. Eu entendo meditação como um caminho para a gente se preparar para a ação. Então, o fim é a gente conseguir agir com mais eficiência, né? Com mais proatividade, com mais assertividade e conseguir agir conectado com o que a gente realmente acredita, com o que a gente realmente acha que é importante na vida, com o que a gente pensa, com o que a gente sente. Então, a meditação nos possibilita identificar todas essas coisas para que a gente possa, a partir daí, agir, né? Não ficar só no Aham. pensamento ou no sentimento, conseguir agir e de forma alinhada com tudo isso. Então, por isso que o A é maiúsculo, para destacar esse objetivo. É um dos objetivos da meditação, é nos preparar para a ação. Ah, legal. Porque realmente, né, a meditação a gente tem a ideia de que é algo mais passivo, quieto, né? E silencioso. Aí tem a palavra ação, né? Muito legal, Então, as mas. pessoas Ah, às vezes confundem ser pacífico com ser ah, passivo. Então, assim, a hum, meditação é um ato que nos desenvolve nessa postura pacífica. Mas não, de jeito nenhum, não passiva. defende essa passividade, defende uma Aham. pacificidade, né? Então, Uhum. a gente vai se conectando com esse estado pacífico. Mas o estado passivo, na verdade, a gente sai desse estado passivo quando a gente integra a meditação na nossa rotina, porque a gente começa a perceber quando as nossas ações elas estão alinhadas com o que a gente acredita, com o que a gente pensa, com o que a gente sente, com o que a gente tem muito Uhum. mais energia para agir. A gente começa Aham. a ter mais, a gente começa a entrar em contato com esse sentimento de autorrealização. Então, a gente começa a ter mais clareza do que a gente precisa mobilizar para realizar. Então, porque a gente está nesse estado de paz. E esse estado de paz traz essa clareza para a gente conseguir agir de modo mais assertivo. E quando a gente age de modo mais assertivo, a gente alcança essa sensação de autorrealização. E essa alegria faz a gente, né? A gente acaba nutrindo essa energia para continuar agindo. Então a gente não se Aham. sente desgastado, né? Porque às vezes a gente está nessa. A nossa era hoje é a era de fazer, né? Eu sou super acelerada, sou super, né, ativa e tudo. Falo pra caramba, vocês podem até perceber pelo meu ritmo de fala, pelo meu tom de fala, que eu sou Uhum. bem ativa, assim, né? E, e aí, mas a grande questão é que às vezes a gente pega essa atividade, essa proatividade, que é uma coisa que a gente é o tempo todo estimulado, né, a ser proativo nessa era, a fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente pega todo esse estímulo de proatividade e começa a fazer um monte de coisa, a gente vira fazedor de um tantão de coisa, mas a gente faz, sem que esses fazeres, sem que essas ações estejam alinhadas com o que a gente realmente acredita, com o que a gente realmente acha que é importante na vida. E aí esse fazer acaba desgastando acaba deixando a Uhum. gente cansada, acaba deixando a gente acorda já pensando assim, ai, pelo amor de Deus, eu tenho que fazer isso. Ai, que saco, meu Deus. Já acorda cansado, já acorda desestimulado. Justamente por isso, porque o nosso fazer não está intimamente ligado com o que a gente acredita, com o que a gente com o que realmente importa dentro das nossas próprias percepções. E como a gente entra em contato com as nossas próprias percepções?
através da meditação. Uhum. Esse é um dos caminhos, claro, né? Existem outros caminhos, Sim. tem pessoas que acessam essa autopercepção, né? Que a gente chama também de autoconhecimento, enfim. Tem pessoas que conseguem fazer esse movimento, né, de autopercepção com a arte, né? Com a pintura, com a música. A arte também é uma outra grande parceira disso, né? Da promoção de autoconhecimento e de saúde mental. E, enfim, cada um vai identificar também um caminho para isso. Mas a meditação é um dos caminhos que tem mais eficiência nesse aspecto, com certeza. Ai, que legal. Eu até lembrei de uma coisa que eu ia falar logo no começo e acabei esquecendo, que me marcou, que logo no início da pandemia eu falei com você porque eu estava no grupo do Zap, as pessoas estavam falando de uns exercícios de respiração, aí você colocou lá que você, né, estava colocando o projeto aí também durante a pandemia, que aliás eu vou perguntar como é que tá também. E aí eu te procurei e você, uma das primeiras coisas que você me falou foi que porque dentro da universidade, né, a gente tem uma série de conflitos, né, entre os docentes, entre os funcionários em geral, né, é um campo de bastante conflito tenso, né, de ideologias, né, de embate de ideologias e assim por diante, né, e você falou que o que você tem que fazer tem que ter afetividade, né, e aquilo me marcou muito, mas me marcou tanto porque eu faço terapia, eu já fiz um monte de coisa, mas não sei porque aquilo me tocou tão diretamente que me marcou e tem me marcado até hoje. Assim, eu parei para pensar em pequenos detalhes mesmo, sabe? E até na minha atuação na universidade mesmo. E eu achei incrível, sabe? Como algo tão simples, né? É tão fundamental, né? E tem a ver com esse autoconhecimento e tudo. Aí eu já emendo, assim, eu queria saber, então, como é que é a metodologia da sua meditação, qual é a linha, né? Como é que você trabalha isso e como é que tem sido na pandemia também, né? O seu trabalho. Tá. Antes de responder isso, eu vou voltar um pouquinho, né, nos seus comentários. Essa questão da afetividade é um marco também para mim, né? Porque eu entendo que a meditação me possibilitou entrar em contato com essa energia amorosa, né? Então eu consegui, com a prática, nutrir essa amorosidade que existe em cada um de nós, e aí eu acho que eu consigo, porque eu estou nutrindo isso dentro de mim, eu consigo compartilhar isso com as pessoas, e as pessoas se sentem, né, numa relação mais afetiva, e eu acho que isso acaba sendo um ambiente que favorece muito mais coisas, né, assim, em vários níveis, assim, tanto em termos de criar um ambiente mais harmonioso e mais saudável, né, mentalmente para todo mundo, né? Cria uma segurança psíquica para todo mundo ali que está compartilhando daquele ambiente, mas também em termos de produtividade também, né? A gente consegue fazer belas parcerias, a gente consegue unir forças, assim, porque eu acho que o amor tem esse poder quando a gente faz com amorosidade. Eu acho que a única forma da gente fazer com essa energia de amorosidade é fazendo com que esse fazer esteja alinhado com o que a gente pensa, com o que a gente sente, com o que a gente é, né? Com os nossos propósitos de vida e tudo mais. Mas a afetividade, eu não vejo afetividade só ligada a isso, ligada a carinho, ligada à amorosidade. Eu vejo a afetividade como algo que nos afeta. Então, o que é que nos afeta? O que é que nos instiga? O que é que nos desperta curiosidade, interesse? O que é que dá aquele comichão de querer saber mais? O que é que nos afeta? Então, eu vejo a afetividade muito nisso. Então, eu coloco... A afetividade é um dos principais critérios, assim, no meu fazer. E por causa disso, por causa dessa energia de carinho e amorosidade, que eu acho que faz toda a diferença, né? A leveza, né? Você fazer as coisas com leveza e com carinho, mas também por causa desse aspecto, né? O que nos afeta. Então, acho que vale a pena falar isso. E uma outra coisa que eu queria comentar é sobre como foi que começou, né, o projeto que você perguntou. Como foi que começou? Começou em 2017, quando, olha só, eu fiz o meu primeiro curso, a técnica que eu pratico chama Meditação Vipassana. E é uma rede internacional, né, que tem mais de 90 países no mundo, mais de 100 países no mundo que tem que tem centros de meditação Vipassana,
e que tem essa associações, né, sem fins lucrativos, desenvolvendo cursos de meditação, tanto para crianças, quanto para jovens, quanto para adultos e para presidiários também. E aí eu fiz o meu primeiro curso de meditação Vipassana lá em 2016. E como eu tenho muitos alunos no Facebook, são amigos do Facebook, né? A partir do momento que eu fiz o meu primeiro curso de Vipassana, assim, foi como se as coisas estivessem muito mais claras para mim, assim, sobre mim. Realmente foi um momento muito marcante, assim, na minha vida. E aí, como se as peças do meu próprio quebra-cabeça interno estivessem se encaixando, sabe? Essa foi a sensação que eu tive, porque tudo que já estava aqui, de algum modo, presente em mim, começou a se organizar, assim, no meu pensamento começou a organizar tudo isso e eu comecei a ter clareza sobre muitas coisas, sobre mim mesma. Então, foi muito importante para mim. E aí, eu comecei a mudar algumas coisas e comecei a postar coisas no Facebook. E os alunos acompanharam isso, acompanharam essa mudança minha, acompanharam esse movimento meu, né, pessoal, né, de trazer a meditação para minha vida, porque eu sempre fui muito ansiosa, sempre fui briguenta, sempre entrei muito fácil em conflito. Então, realmente foi uma mudança mesmo assim na minha vida. Então, quando eu comecei a trazer a prática de fato, os alunos notaram, né? Notaram a diferença. E aí vieram, poxa, professora, quando foi lá em 2017 que começou aquele movimento de ocupação que teve, sabe, em todas as universidades no Brasil inteiro, que os estudantes ocuparam várias universidades no Brasil inteiro. E aí a galera da ocupação, que estava desenvolvendo várias atividades lá, né? Ocuparam aqui a reitoria da UFSB em Itabuna. Então, tinha um grupo forte de alunos lá, né? Desenvolvendo várias atividades lá. Eles, nesse clima de muita tensão, né? Da ocupação, enfim, movimento estudantil, muitas pautas políticas, né? Sociais importantes, acaba, né? E aí eles chamaram, poxa, professora, será que você não pode vir meditar com a gente aqui? E aí eu posso, claro que eu posso. E aí eu fui para lá, para a ocupação, e comecei a fazer prática de meditação com eles lá na ocupação. Foi assim que a gente fez a primeira prática de meditação da UFSB. Então foi muito legal, porque o projeto nasceu disso. E aí os alunos gostaram, começaram a pedir, a gente podia fazer mais vezes, a gente podia fazer mais e tal. E aí eu falei, já que a gente vai fazer, então eu vou vou formalizar então. E aí fiz isso, e aí desde que eu formalizei o projeto, assim, só vem surgindo novos convites, novas demandas. Aí os alunos que trabalham em escolas, né, começaram a me chamar, professora, eu vou fazer uma meditação lá na escola que eu trabalho. Então, aí foi surgindo os convites e o projeto foi crescendo. E aí estamos aí comemorando, né, já passamos de 3 anos de projeto já, e com várias realizações, assim, muito feliz por ter topado esse convite, né, que os alunos fizeram e daí nasceu o projeto. Que legal, e aí, vindo para a sua pergunta agora, então, Vipassana é uma técnica de meditação que, para aprender essa técnica, precisa passar por um curso de 10 dias de imersão. É um curso gratuito, né? Todo custeado por doações voluntárias de meditadores antigos, que querem que outras pessoas tenham esse mesmo benefício sem ter preocupação com isso. Aí as pessoas, quando concluem o curso, elas podem doar dentro da possibilidade delas, mas também não precisa doar também. Tudo funciona assim nas doações voluntárias mesmo, dentro da possibilidade de cada pessoa. E é uma prática também laica, que não está vinculada a nenhuma instituição religiosa, que pega mais o aspecto científico da meditação, que foi o que me conquistou, porque eu tenho uma certa resistência a me vincular a instituições religiosas, assim, eu tenho uma dificuldade, digamos assim, em me identificar, assim, eu gosto de várias práticas religiosas, acredito em várias práticas religiosas, mas eu não consigo, definir, assim, uma prática religiosa que eu vou realmente seguir ipsis literis, né, do que é estabelecido ali por aquela instituição religiosa.
E como no Vipassana não tem isso, então é uma prática laica. E ainda traz o aspecto da ciência muito forte, que é, né, a minha praia mesmo, né? O aspecto científico realmente é o que me desperta mais interesse. Ou que me despertava, porque agora eu comecei a me interessar também um pouco mais sobre coisas que a ciência não explica. Ainda. E aí o Vipassana me pegou por isso, porque traz muito aspecto científico da meditação. Então, é uma técnica de observação das sensações corporais. Então, é uma coisa muito objetiva, muito objetiva. Eles ensinam durante esses 10 dias, a gente passa pela experiência, o que eles falam é necessário passar pela experiência para aprender. Não adianta. A parte teórica está disponível no livro, que se chama Meditação Vipassana, a Arte de Viver, segundo a S.N. Goenka, que qualquer pessoa pode comprar. Tem na biblioteca da UFSB, porque a gente conseguiu abrir um setor de livros de meditação na biblioteca, através do projeto. Então, tem na biblioteca da UFSB, a gente está aí à disposição, eu tenho o PDF, posso enviar. Então, a parte teórica está à disposição. Mas para aprender de fato, né, essa técnica de meditação precisa da prática. E aí, para você fazer isso numa primeira vez que você vai desenvolver, que você vai experimentar essa técnica, é importante que seja num ambiente que favoreça, né? Que você não tenha distrações, outras distrações, que nesse ambiente, nessa programação, você possa realmente fazer esse movimento de introspecção, que é necessário, né, para essa aprendizagem. Então, a gente defende que, para aprender Vipassana, precisa passar pela experiência prática. Então, precisa fazer esse curso imersivo de 10 dias. Mas, a técnica que antecede Vipassana se chama Anapana, que é uma técnica introdutória, que é bem mais simples, e nos ativa para o exercício da concentração. A Anapana, essa técnica, no curso de 10 dias, a gente fica os 3 primeiros dias só praticando Anapana. No 4º dia, a gente entra em Vipassana. E Anapana, a gente ensina, né? A gente vai compartilhando, tá no YouTube. O professor Goenka, que é o principal professor, né, que conseguiu organizar toda essa sabedoria, que é uma sabedoria milenar, ele conseguiu organizar isso nesse curso de 10 dias, e a partir disso daí, isso chegou no Ocidente também, né? Porque é uma prática muito mais disseminada no Oriente, que nasceu na Birmânia, na Índia, né? Os primeiros cursos lá na Índia. Então, e o professor Goenka deixou tudo registrado em vídeo, e que está tudo disponível na internet, para Anapana. Então, Anapana é realmente para todo mundo, né? Tem até uma palestra dele, um videozinho, que é Anapana for All. Mas tem as traduções, tem até dublagem. Então, está tudo disponível na internet, e a gente pode partilhar essa sabedoria inclusive usando o material que o próprio Goenka deixou. Então, o que eu faço na universidade é a prática de Anapana. E aí, quem quiser se aprofundar mais, aí eu oriento e converso com as pessoas como que faz para elas fazerem um curso de 10 dias. Alguns já foram fazer, e aí agradeceram demais depois, porque realmente essa experiência do curso de 10 dias eu recomendo para todo mundo, gente. Faça pelo menos uma vez na vida. Uma vez na vida, depois você consegue trazer benefícios para a sua vida, assim, para o resto da vida. E Anapana é uma técnica de atenção na respiração natural. Então, a gente observa, toma consciência da nossa respiração. Basicamente isso. Ai, que legal. Nossa, eu queria muito. O curso é em Piracanga? O curso de 10 dias? Não, Piracanga é uma comunidade espiritual que oferece cursos, né, de meditação, mas de outras técnicas. Eu nunca fiz nenhum curso lá em Piracanga, assim, pelo Instituto Piracanga. Não, esse curso você pode fazer. Aqui no Brasil tem 2 centros de meditação, Vipassana. Um no Rio de Janeiro e um em São Paulo. Quando eu fiz em 2016, só tinha no Rio de Janeiro. Então, eu fui para lá, para o Rio de Janeiro, para fazer esse curso. E aí, nesse curso que eu fiz em janeiro, eu já fiz vários cursos, né? Eu sou ativa mesmo, de carteirinha, assim. Digamos que é a minha terapia, porque eu realmente preciso, né, disso. E se não fosse isso, com certeza eu teria que estar na terapia, né? Hoje eu não faço terapia, não tomo nenhum remédio para ansiedade, não tenho problema de insônia, não tenho nada dessas coisas.
por causa, eu agradeço e acho que foi, e acho que é por causa da minha prática de Vipassana. E aí, quando eu fui fazer o curso lá em janeiro de 2016, tinha um monte de gente se articulando da Bahia, lá no Rio de Janeiro, para fundar a Associação Vipassana da Bahia. Então, eu participei, eu sou cofundadora da Associação Vipassana da Bahia. E aí, desde então, a gente vem atuando junto à associação. Eu sou membro do Conselho Diretivo da Associação Vipassana da Bahia. E a nossa sede fica em Itacaré. Então, a gente organizou alguns cursos em espaços alugados em Ilhéus. Organizamos cursos também ali na região de Salvador, Feira de Santana. Esqueci o nome da cidade agora. Conceição de Jacuípe, eu acho. E depois que a gente conseguiu a nossa sede temporária em Itacaré, a gente tem organizado os cursos lá. E a gente também conseguiu comprar um terreno com base nessas doações voluntárias que as pessoas fazem, né? Tem pessoas que têm bastante condição financeira e que acabam fazendo doações mais altas, né? Porque eu vê todo sentido naquilo e quer que esse benefício seja ampliado, né, para mais e mais pessoas. E aí a gente, com essas doações, a gente conseguiu comprar um terreno e a gente está com a intenção de construir o primeiro centro de meditação Vipassana do Nordeste do país, né? O terceiro do Brasil. Então, estamos nesse trabalho de fazer isso. Ah, que legal, que legal. Nossa, muito e bom. Essa parceria com a Associação Vipassana da Bahia é que me fortalece, é que me ancora, né, para conseguir desenvolver o projeto na UFSB de meditação. Ai, que legal. Nossa, eu quero acompanhar de perto, assim, e quero fazer esse curso quando essa pandemia passar. Quero muito fazer, deve ser muito bom, muito bom. É uma experiência incrível. Pois é. Bom, queria saber muito mais coisas da meditação, mas eu acho que a gente podia... Eu queria primeiro saber se você quer falar mais alguma coisa sobre a meditação. Então, para terminar sobre a meditação, falar Sim. só como que está agora na pandemia, né? Durante esse momento de isolamento, eu tenho auxiliado... Eu tenho auxiliado as pessoas pelo WhatsApp, tá? Então, eu já autorizo já colocar meu WhatsApp aí, se quiser até colocar agora no chat aí. Vou colocar. Autorizo o compartilhamento, mas também tem o cartazinho que tá lá, já foi divulgado aqui no Instagram da UFSB Extensão, mas qualquer coisa posto de novo, né, Lê? O cartazinho com o meu contato e tudo, né, do projeto. Então, eu tô... Qual é o seu zap? 739-8880-1087. 739, aí tem 3 oitos, né? 01087. Deixa eu ver se vai botar aí no Fábio, chat. Vou pôr aqui, fixar comentário. É isso mesmo. O Fábio entrou aí e nos chamou de maravilhosas, ó. Fábio. O Fábio é maravilhoso também. Saudades. Então, e aí, durante a pandemia, eu tenho, como a gente não pode se encontrar, né? Porque antes da pandemia a gente faz prática de meditação semanal na UFSB, né? Lá no prédio da reitoria. Mas como a gente teve que fazer essa pausa, né, de atividades presenciais, então eu comecei a fazer esse trabalho online. Mas eu pensei assim, vou fazer alguma coisa em grupo. E aí pensei, falei, não, eu vou fazer individualizado, porque eu acho que é o momento que as pessoas estão precisando de um atendimento mais com mais privacidade, enfim. E aí, então, eu decidi fazer atendimento individualizado pelo WhatsApp para aqueles que querem ou se manter na prática de Anapana ou conhecer a prática de Anapana. Então, eu preparei todo o material, assim, eu faço cerca de 10 envios para cada pessoa que entra em contato comigo. São 10 envios padrões, mas que foi o que eu preparei. E aí, no meio desses envios, a gente vai conversando, né, sobre a experiência daquela pessoa com a prática de Anapana e como que as dúvidas, né, que vão surgindo na prática. Então, aí, durante a pandemia, eu já atendi um monte de pessoas, até fora do Brasil. Que legal. Foi ótimo. E, assim, já tive muitos feedbacks maravilhosos que só me deixam com mais energia de continuar. Então, se alguém está aí ouvindo
e quer conhecer, quer aprender, né, a fazer essa técnica que se chama Anapana, né, a trazer essa prática de meditação Anapana para sua rotina, pode entrar em contato comigo e a gente começa esse trabalho de auxílio individualizado, tanto para a Só vou comunidade repetir. interna da Aham. UFC, quanto para a comunidade externa também. Então, e é Eu vou gratuito, né? Tá, eu vou repetir o zap, porque na gravação acho que os comentários não aparecem. Então é 739-8888-01087. 8880 1087. 1087. 8880 1087. Maravilhoso. Nossa, quanta generosidade. Muito legal, muito legal. E falando então Generosidade em. comigo também. É, Porque eu fico muito felizona com essas coisas. sim. Então, É o afetar afetar, e dar ao afeto, né? É se afetar e dar o afeto, né? isso aí. Que legal. E falando então em generosidade também, então a gente pode falar já? Você quer acrescentar mais alguma coisa? Ou podemos falar sobre o sistema econômico local universitário, que também é uma forma generosa, né, de estar no mundo, né? Sim. Queria que você falasse então desse projeto, como é que ele surgiu, como que está funcionando. Sim. Então, é um projeto que está fundamentado nos princípios da economia solidária, né? E solidariedade está total alinhado com tudo isso que a gente acabou de falar, né? Se a gente está no movimento, assim, no meu caso, né? Eu trouxe a meditação para ter clareza do que eu realmente acredito, para ter mais clareza dos meus propósitos, né? Enfim, para daí eu poder agir alinhado com o que eu penso, com o que eu sinto e tudo mais. E aí essa ação é sempre na direção de beneficiar mais pessoas, né? Uhum. Então, sempre está muito conectado com solidariedade, né? E quando a gente pratica a meditação, a gente desperta também, a gente nutre essa amorosidade que também nos leva para a solidariedade, né? A compaixão nos leva para a solidariedade. Então, uma coisa está muito, muito relacionada com a outra. Às vezes as pessoas não têm essa dimensão, mas para mim, nossa, total, assim, conectado. Então, esse projeto, ele surgiu há cerca de 2 anos, vai fazer 3 anos, mais ou menos, que eu comecei a me interessar por isso, por economia solidária, principalmente nessa possibilidade de criação de moedas locais, né, moedas próprias, inclusive moedas virtuais, porque eu visitei Piracanga, eu gosto de Piracanga, eu tenho amigos que moram lá, então eu acabo participando um pouco. Eu fiquei um tempo que eu participei um pouco das dinâmicas da Ecovila, que tem a Ecovila de Piracanga e tem o Instituto Piracanga, né? O Instituto Inquiri Piracanga, que fica ali todo mundo junto, mas são dinâmicas diferentes, um pouco diferentes. E aí eu estive mais em contato com as dinâmicas da Ecovila. E lá em Piracanga eu vi, poxa, eles têm uma moeda própria, né? Que é a moeda Inquiri. E aí também, passeando em Serra Grande, né? Aquela coisa sarau e tal. Aí eu também faz amizade e tudo mais. Eu fiquei sabendo também, Serra Grande também tem uma moeda própria. E em Serra Grande é moeda virtual. Olha só que coisa bonita, interessante. Me afetou. Aquilo me afetou, e aí eu fiquei instigada com aquilo, e aí comecei a querer saber mais, né? Tá, mas como que é isso, né? Vocês criaram uma moeda, então a gente pode criar dinheiro? Sim, a gente pode criar uma moeda. E aí né? Aí você fala assim, cara, isso me afetou. E aí eu comecei a estudar isso e acabei criando um componente curricular. E aí passei pelo NDE, foi bem na época que a gente estava fechando os PPCs, lembra? Para poder passar pelo Consune e tal, foi bem nessa época. E aí eu consegui aprovar no NDE da licenciatura interdisciplinar em Matemática e Computação e na Engenharia Ambiental e da Sustentabilidade. Então é um componente curricular optativo para esses 2 cursos que se chama Dinheiro e Sociedade, que o objetivo é discutir assim, né, o papel do dinheiro, o papel social do dinheiro, o que é o dinheiro, qual a história do dinheiro, falar um pouco sobre consumo consciente, sobre o aspecto da sustentabilidade econômica e aí trazer os princípios da economia solidária. E mais do que isso, um dos objetivos do componente era promover uma experiência
de criação de uma moeda e aí nasceu o projeto de extensão. Na primeira oferta de Dinheiro e Sociedade, com um grupo de alunos desse componente, a gente escreveu a primeira proposta de projeto de extensão do Sistema Econômico Local Universitário, que inclusive o nome foi eles que escolheram, eles que fizeram, assim, eu fui animando, né, trazendo várias coisas e mediando, mas até o nome da moeda, que é a Moeda Universitária Solidária, MUS, foi eles que escolheram, porque eu tinha uma sugestão que era bago, né, para fazer referência à jaca. Porque a ideia era que fosse uma moeda do CJA, que fica em Itabuna, e quem nasce em Itabuna era papajaca, aquela coisa. E aí a professora, não, pelo amor de Deus, bago não, vai ter muito trocadilho com essa história de bago. Eu vou passar meus bagos para você e tal, e aqui na Bahia isso daí não ia pegar muito bem. E aí eles, brincando com isso, eles acabaram... Aí vai, então vocês decidem o nome da moeda aí, que a minha sugestão realmente, vocês me convenceram que deixa quieto. E aí eles escolheram esse nome, Moeda Universitária Solidária, então foi aí que nasceu o projeto de extensão Sistema Econômico Local Universitário. E a ideia é implantar, a gente já implantou, né? Nesse momento a gente implantou uma moeda virtual na UFSB. Nesse primeiro momento a gente utilizou uma plataforma online que se chama Integralsys, a gente fez alguns testes assim nessa plataforma. E isso começou em fase experimental, né, da moeda. E aí depois a gente mudou para uma plataforma que se chama Ciclos, que é uma plataforma muito melhor, que parece que é um aplicativo do Banco do Brasil misturado com o Mercado Livre. É uma coisa assim muito legal. E tem um aplicativo no celular, sabe? Então você pode fazer pagamento, ver o seu saldo, tirar um extrato, tudo ali pelo celular. Você pode ver as ofertas, né? Os produtos e serviços que estão ofertados. É gratuita a plataforma? É gratuita, essa plataforma Ciclos tem uma versão gratuita, mas se você quiser dar uma garimba, como é? Melhorada. Dar uma melhorada nas ferramentas da plataforma, você paga lá, acho que é R$200 por ano, enfim, não me lembro exatamente. Mas é super acessível. E tem a versão gratuita, que dá para já fazer uma experiência, né? E aí a gente começou com essa implantação em fase de teste, né, experimental, com os alunos de Dinheiro e Sociedade. Então, a cada oferta tinha essa experiência de usar a moeda, todo mundo cadastrava produtos e serviços lá, e a gente fazia várias trocas. E também a gente organizou as feiras de troca. A gente faz, né, um momento que é tipo um sarauzinho também entre os alunos. Quem está participando quem tem cadastro no selo, né, que é o Sistema Econômico Local Universitário, pode usar o aplicativo, pode fazer as trocas usando a nossa moeda, mas quem não tem cadastro no selo faz a troca assim, olha, eu tenho isso para te oferecer, estou interessada nisso daí que você trouxe, e aí acontece, né, também é uma maneira de interagir. E o legal é que tudo isso, é claro, traz um impacto econômico, porque às vezes a gente acaba trocando uma coisa e aí a gente evita de gastar o dinheiro, o real, né? A gente evita de gastar o real em outra coisa que a gente consegue ali negociar na troca. Então, tem um impacto econômico, mas tem um impacto muito, muito valioso também, que é o impacto da melhoria das relações, né? Que traz essa solidariedade também, né, entre as pessoas. E também tem o impacto da sustentabilidade, porque a gente tem um consumo muito que precisa ser repensado, né? Então, é uma oportunidade também de repensar o nosso consumo e trazer práticas mais sustentáveis para a nossa vida. Não só no aspecto econômico, mas no aspecto ambiental também. Enfim. Então, a gente organiza as feiras de troca, que aí tem música e tal. E aí, da primeira feira de trocas, nasceu o Espaço do Desapego, que é um espaço permanente de troca, que também está vinculado ao projeto de extensão. Que é ali no pavilhão de aulas, tem um espaço que tem uns sofás. Sim, eu vi, muito legal, já levei coisas lá. Foi feito de pallet, né? Uns caixotes de pallet, um sofá de pallet, uma arara que a gente pegou material de resto de obra e a gente fez uma arara lá. E pegamos doação de cabides usados, enfim.
foi uma parceria com a Luana da Procis, na época Procis, né? Uhum. E aí a Luana que estava mexendo com sustentabilidade nessa época, ela gostou demais porque a gente montou meio que esse espaço de desapego assim de um jeito bem rudimentar. E aí ela, não, vamos fazer aqui, vamos pegar uns pallets e tal. E aí juntou com os alunos do Dinheiro e Sociedade, e aí o resultado foi aquele espaço lá que é bem agradável, que os alunos usam, né? Ficam lá, descansam, enfim. E aí tem alguma coisa lá, eles podem pegar. E aí, e assim, a troca no espaço de desapego é muito fluida. Assim, você pode pegar qualquer coisa, é isso. Em algum momento, né? Enfim, daqui a um mês, sei lá, você vê alguma coisa na sua casa e fala, eu não estou usando isso aqui, tá bom, outra pessoa pode fazer bom proveito disso. E aí ela pega aquilo e deixa lá no espaço de desapego, mas é muito com base na confiança mesmo. Então, assim, a ideia é, você pode pegar o que você quiser, em algum momento você faz um exercício de desapego de algo e deixa lá também. Então, tem funcionado assim. As pessoas vão deixando coisas, vão pegando coisas e cada feira de trocas que a gente faz, a gente consegue dar uma boa alimentada no espaço de desapego. Então, realmente é muito, muito, muito legal, assim, ver o movimento. Os alunos se envolvem, gostam pra caramba, e aí eles têm essa experiência prática junto com a parte teórica, né, do componente curricular, dos estudos de literatura e tudo mais, enfim. Tem toda também essa parte teórica, né? Muito legal saber que veio diretamente, né? A gente bebe da fonte lá, estuda um pouco do Paul Singer e tudo mais. E aí agora a gente está no momento, né, porque aí do projeto de extensão, então primeiro foi ensino, né? Criação do componente curricular no ensino, que daí nasceu o projeto de extensão e agora, recentemente, eu consegui aprovar num edital do CFCTI um recurso para pesquisa. E aí eu estou fazendo um estudo da plataforma e aí eu consegui contratar um programador para poder me ajudar na programação da plataforma, para deixar ela mais bem organizada, para receber mais gente. Então, a ideia agora é sair dessa fase experimental, sair dessa fase de teste com os alunos de Dinheiro e Sociedade e realmente entregar isso para a comunidade, porque essa plataforma, ela suporta, sei lá, 3.000 cadastros, entende? Então, ela suporta esse tipo de atividade dentro dela. Então, a ideia agora, eu estou no meio da execução de um projeto de pesquisa vinculado ao selo para melhorar e reestruturar essa plataforma, deixar ela bem redondinha e preparar material de vídeo, inclusive vídeo instrutivo, né? Para poder daí entregar para a comunidade e aí falar assim, olha, agora qualquer pessoa pode se cadastrar e aí participar do selo. Então, a gente está se preparando para isso. Legal. O professor Marcelo comenta aí, né? Ensino, pesquisa e extensão, né? Então, é bem interessante ver como realmente o ciclo se completa, né? Muito legal, né? A gente às vezes comenta... é o decano do CFCTI e foi através do CFCTI que eu consegui esse recurso, né? Para poder desenvolver essa pesquisa agora, nesse momento, durante a pandemia, né? Desenvolvendo essa pesquisa com selo para preparar essa plataforma para entregar para a comunidade, falar assim agora, quem quiser pode vir. Fazer trocas através da moeda universitária solidária, né? Sem envolver real. Você pode ter acesso a serviços e produtos sem precisar gastar real. Você pensa isso em que extensão territorial, assim? Você já tem isso em mente? Então, essa moeda, ela vai ser restrita à comunidade acadêmica da UFSB, por enquanto. Então, a parte extensionista, né, que envolve a comunidade externa é realização das feiras de troca, porque aí qualquer pessoa pode participar, né, que a gente faz isso também, realiza as feiras de troca. E também a gente está com parcerias com outras comunidades, também tem moedas. Então, a gente está criando uma rede de apoio mútuo. Né? Então, tem o pessoal... Hoje eu participo de um círculo que auxilia em algumas atividades de geração de indicadores
para o Sistema Econômico Local de Serra Grande. Então, a gente junto, né? Eu sou membro também do Sistema Econômico Local de Serra Grande. Então, a ideia é a gente também se apoiar mutuamente. E também tem o Instituto Casanitia, que também tem sido um grande parceiro também desse projeto, que é um projeto lá do Rio de Janeiro, da comunidade de Grajaú. Eles também têm uma moeda que se chama NIT. A moeda de Serra Grande se chama NIBS. Uhum. E eles usam essa mesma plataforma que a gente aqui, né? Que é a Ciclos, né? Que foi, inclusive, a gente aqui na UFSB, o meu movimento é de inspiração no Sistema Econômico Local de Serra Grande. Então, quando eles mudaram de plataforma lá para Ciclos, aí foi que eu comecei o movimento de mudar também aqui para a plataforma Ciclos. Então, eu meio que estou seguindo os passos deles, sabe? Aí agora, recentemente, durante a pandemia, eu fiz um curso de moedas complementares com o Júlio Monteiro e a do Instituto Casanitia. E aí começou essa parceria também com o Instituto Casanitia, com a moeda NIT. E tá começando a cortar, Luana. O Instagram, eu acho que eu tenho essa sensação, quando dá 40 minutos, se tem algum probleminha de conexão, ele começa a dar umas cortadas. Eu acho que a gente conseguiu dar uma boa resumida para não ter que encerrar a live ainda, mas maravilhoso, vamos divulgar mais, depois a gente aproveita a deixa da live para divulgar também o Meditação de novo, que está em ativa, né? E eu acho que é isso. Eu já queria deixar o meu agradecimento de novo a você, por você se disponibilizar aqui, disponibilizar seu tempo para conversar com a gente sobre os projetos tão maravilhosos, tão generosos e solidários, né? Muito mais do que pertinentes nesse tempo de pandemia. Queria saber se você quer falar mais alguma coisa, sabendo que pode ser que ele nos corte, né? E a gente faz o encerramento, assim, mas... Sim, agradecer mais uma vez e também aproveitar e agradecer à Associação Vipassana da Bahia, que é a minha grande parceira, né? Que é uma comunidade de meditadores aqui na Bahia e que é a grande parceira desse projeto de extensão de meditação. E agradecer à equipe da governança e de gestores do Sistema Econômico Local de Serra Grande, que também é uma comunidade também externa, né, da comunidade externa e que tem sido grandes parceiros aqui no projeto do Sistema Econômico Local de Serra Grande, o Sistema Econômico Local Universitário. E também, agora, recentemente, durante a pandemia, né, estabelecemos uma parceria com o Instituto Casanitia, através do Júlio Monteiro e a Renata Lara, que também tem contribuído bastante aqui no fortalecimento, na consolidação do Sistema Econômico Local Universitário. Então, são comunidades parceiras. O Instituto Casanitia é do bairro de Grajaú, no Rio de Janeiro, que são nossos parceiros, e o Sistema Econômico Local de Serra Grande, que fica aqui pertinho da gente. Também agradecer aos alunos, porque sem eles, gente, eu não sou ninguém, sem os estudantes. Assim, eu tive muitos monitores voluntários, tanto no projeto de meditação, quanto no projeto Selo, né? Então, no projeto, eu não sei nem se eu consigo citar todos os nomes aqui, então é melhor nem começar. Mas os alunos são fundamentais para tudo isso estar acontecendo. E também agradecer ao programador Léo Compasso, que tem me ajudado bastante, né, na programação da plataforma Ciclos do Selo. E os professores que também têm se envolvido, né? Professores e servidores, tem servidores técnicos administrativos que ajudam com o projeto da meditação. E tem outros professores que também estão se aproximando do projeto Selo, né? Professora Midian, professora Midiele, professor Ed Carlos. Professor Ed Carlos está sendo uma pessoa bem ativa, importante nesse momento. A professora Midian também, a professora Roberta Scaramuzzi. Então, pessoas de diferentes campos, né, que têm se aproximado do projeto Selo para fortalecer e para que a gente possa, em breve, entregar essa plataforma para a comunidade e auxiliar nesse movimento, né, e nutrir a solidariedade dentro da comunidade e também trazer um impacto econômico. Agradecer também o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, né, que também, nossa parceirona, e o apoio também da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas, né, que o Sandro também tem sido um grande parceiro. A gente tem também algumas
alguns objetivos para o futuro aí, que aí vai ficar de surpresa para depois. Ah, que Mas legal. Uhum. temos nortes bem ousados, assim, vamos dizer, né? Ah, Mas vai dar certo, vai dar certo. que legal. Nossa, então eu estou curiosa aqui, espero ver logo. É só crescimento, crescimento. Vim desse aporte da pesquisa agora, né? E com tantas pessoas ajudando, eu desejo muito sucesso e quero ver o crescimento vir. Assim, vou assistir de perto, acompanhar de perto. Muito obrigada, viu, Luana? Yeah! Eu que agradeço. Mantemos Um contato cheiro, em boa breve, noite para todos em vocês. breve próximos, né? Valeu a todo mundo que participou aqui da live também, né? O Fábio ainda Obrigada aí está pela audiência. aí, mandando esse axé maravilhoso que só ele consegue mandar. O Fábio já está aqui, ó, mandando axé. E Ah, tem outras legal. pessoas também aqui ainda presentes. Então, gratidão, gente, né, por ter acompanhado esse momento de partilha aqui sobre os projetos de meditação e o projeto Selo da UFSB, né? São projetos de extensão. Gratidão mais uma vez, Ale. Boa noite. Um cheiro e Valeu, até. valeu, muito obrigada. Vai estar lá no IGTV, logo no YouTube. Valeu, Luana. Brigadão, beijão, viu? Beijos, até. Valeu, gente aí no chat. Cheiro.